E o Sempre Bem dessa quarta-feira começa falando de hiperidrose. Você sabe o que é isso? O nome é diferente, mas o assunto é mais comum do que se imagina: suor excessivo. E para nos ajudar a entender melhor esse probleminha, recebemos aqui nos nossos estúdios o dermatologista Bergson Bezerra. Tudo bom, doutor Bergson? Tudo bem. Não tem nada mais desagradável do que cumprimentar alguém e sentir aquela suadeira. Por que isso acontece? Verdade, Fernanda, é porque algumas pessoas têm hiperidrose. É uma doença e essas pessoas têm a característica por suar em excesso. A hiperidrose é uma doença. É uma doença. Por que ela é uma doença? Ela tem sintomas? Ela por si só é o sintoma da doença, mas algumas outras doenças elas podem desencadear. A obesidade, diabetes e alguns fatores hereditários. É porque, na verdade, todo mundo sua. Como é que a gente sabe que tem hiperidrose? Porque é normal suar, faz parte do nosso organismo. Quando praticamos atividades físicas, perante medo, nervosismo, nós vamos suar. Agora, algumas pessoas, quando estão em repouso, em casa, elas têm o suor excessivo. Ou seja, isso caracteriza a hiperidrose. Exatamente. Suar em excesso, ainda em repouso. Ainda em repouso. Às vezes, durante o sono, a pessoa está suando. Existe algum alimento que piore a situação de hiperidrose? Existe sim. Os alimentos à base de cola, algumas comidas picantes, elas podem elevar a temperatura em alguns pacientes. Com relação aos sintomas, existe alguma diferença entre a hiperidrose plantar, que são nos pés, e a axilar? Não, não existe. Só é a localização da doença. E ela pode acontecer em alguma outra parte do corpo? Pode, no rosto, no couro cabeludo, nas mãos, na axila, na virilha e nos pés. Por que algumas pessoas suam tanto em situações de nervosismo? É o nosso sistema nervoso que faz com que essas glândulas sudoríparas fiquem mais hiperfuncionantes. No caso, você já falou a relação da hiperidrose com a obesidade. Uma pessoa que seja obesa, mas que emagrece consideravelmente, vai diminuir a hiperidrose ou não? Com certeza vai diminuir. Melhora? Melhora sim. Todo o condicionamento físico, algumas doenças são controladas com perda de peso, melhora sim. Há tecidos, por exemplo, porque a hiperidrose é aqui, na pele. Há tecidos que pioram, que melhoram? A base de algodão, de linho, eles melhoram. Os jeans, couro, eles tendem a piorar. Que abafam mais, Abafam né? mais e transpiram muito mais. E como é que a gente pode controlar, Dr. Bergson, a hiperidrose? Porque é uma doença, afinal de contas, principalmente porque tira a qualidade de vida da pessoa, né? Como é que a gente pode controlar a hiperidrose? Esse é um ponto bem específico, bem importante, porque ela às vezes limita a pessoa no seu ciclo social, na escolha de uma profissão, nos seus relacionamentos. Então ela é bem importante ser tratada, diagnosticada corretamente, e o indivíduo com tratamento ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Certo. A minha filha, quando era pequenininha, ela suava muito nos pés. Agora não mais. Não sei, talvez a temperatura que oscilou. Mas quando é exatamente que que a pessoa começa a dar sinais de que vai ter hiperidrose? Normalmente é na infância, comecinho da adolescência. E na fase adulta tende a melhorar os sintomas. Medicamentos antitranspirantes, como é que a gente pode sanar esse problema? Ótimo. Existem os desodorantes e os antitranspirantes. Os antitranspirantes eles vão controlar realmente algumas regiões do corpo, vai diminuir a sudorese excessiva, que é o sinal clássico da hiperidrose. Temos também a toxina botulínica, que é aplicada mais nas axilas, porque na região palmar e plantar ela é bem dolorida. Então o paciente não suporta bem a aplicação. Mas quem aguenta pode usar? Pode usar. É uma chance? É uma proposta terapêutica. Certo. E tem o inconveniente de ser a cada de 8 meses a 1 ano. Os antitranspirantes, eles também podem ser usados em outras partes do corpo, né? Podem sim. Existe outro produto que você me falou antes da nossa conversa, os Perspirantes. Perspirantes, a mesma coisa? É a mesma coisa, vem no rótulo o mesmo nomezinho lá. Mas a ação é a mesma? A ação é a mesma. Dr. Bergson, e quem quer resolver esse problema de uma vez por todas, existe cirurgia? Existe cirurgia sim. Sempre é o último caso, eu sei. É o último caso e algumas pessoas nem chegam a fazer a cirurgia. Mas elas são feitas por cirurgiões torácicos e eles abordam o nervo que controla cada região. Mas aí no caso, eu faço uma cirurgia nas axilas, eu não vou suar mais no pé, por exemplo? Você pode suar sim. Tem a sudorese compensatória. Então você pode suar mais no dorso, na barriga.
Às vezes faz na axila, a mão começa a suar mais. Existe esse risco, mas cada vez menor. Dr. Bergson, muito obrigada pela sua presença aqui no Sempre Bem, super explicativo aqui. Tomamos uma verdadeira aula de sudorese. Muito obrigada, viu? Prazer todo meu, obrigado. Obrigada.